Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo ao meu canal, o canal é do Lima. Viemos aí depois de um vídeo retornando, né? Da qual tratamos de assuntos muito importantes. E esse vídeo que eu venho tratar aqui hoje é bem breve, ser bem detalhado, sobre esse caso da Flor de Lis, da qual me assombrou muito porque eu não estava acompanhando. O que eu vi era como demais de brasileiro que sai para trabalhar todos os dias, então não tem tempo para poder estar prestando atenção nessas questões. Então eu via por alto o que acontecia. Mas hoje, assistindo um podcast, algum corte de podcast, que creio que seja do Flow, eu me assustei muito com a declaração de um participante que estava lá, no convidado, a qual escreveu alguns livros retratando sobre o caso da Flor de Lis. E o nível de maldade, de crueldade que uma pessoa que se diz você se agarrar com Deus e acreditar nas pessoas. Aí, quando você toma a decisão de não querer participar de algum ministério, as pessoas te julgam e te chamam de desigrejado. Mas será que há uma grande necessidade de confiar em pessoas que de repente não vão te dar a segurança que você precisa? Eu não posso aqui botar numa retoma todo mundo. Sabemos que tem pessoas bem intencionadas, pessoas de Deus, mas cada dia que passa fica pior. Que o texto da Bíblia diz onde o amor de mundo se esfriaria, eu já consigo enxergar que isso está localizado dentro das igrejas. O que eu falo para você é o seguinte: antes de você se afiliar a qualquer ministério, investigue bem, tá? Tenta ver quem é essa pessoa, de onde ela veio, qual a índole. E eu vou deixar aqui o trecho do vídeo e eu peço que você dê like, que você curta e que permaneça com a gente para a gente estar sempre comentando. E Deus possa abençoar a sua vida e que a justiça de Deus prevaleça sempre. Forte abraço, fique com o vídeo. Entendi. E a dona Flor de Lis, cara? Mãe de 50 e tralalá crianças. Essa daí tem umas lendas urbanas sobre ela que são perturbadoras, né? O lance dela, por exemplo... Que os filhos não eram só filhos, né? Tá eu não sei até que ponto é verdade, mas porque eu não li tão a fundo assim, mas o que Olha chegou a pra fonte. mim... Temos a fonte aqui, por favor. O que chegou pra mim é que ela pegava os próprios filhos e tal, umas paradas que... Ela tinha 50 filhos pra comer de conversa? Não tinha, nunca teve. A Flor de Lis é o maior engodo que esse país já teve. Caraca. E eu acho impressionante quanta gente essa mulher enganou. Enganou o estado do Rio de Janeiro inteiro. Engana porque ela ainda, foi a mulher... vamos ver, acho que não mais, hein? Mas... Já recebi bastante hate dos seguidores dela. Outro dia ela tava Dela? de frente Já, porque eu fiz vídeo sobre ela, né? Fiz análise sobre o caso dela. Outro dia ela não tava de frente de uma comissão das mulheres, uma parada assim. Ah, bicho, Tu sei vê, lá, caralho, Sim. a Flor de Lis... Cara, ela enganou... Assim, a Flor de Lis... Eu eu não gosto de ficar comparando uma com a outra, se é pior, se é não sei o quê. Mas a Flor de Lis... o crime dela, ela montou uma engenharia cabulosa de crime, sabe? E Fez de um perdurou, sabe, uma década, sabe, cometendo crime. Tem uma coisa assim que me choca muito nela. Uma década cometendo crime? Uma década de crime. Ué? Ela montou uma organização criminosa na casa dela que operava. Eram vários crimes, sabe? Ela tinha crimes sexuais dentro da casa, tinha crime de lavagem de dinheiro na igreja que ela montou. Caralho. Isso tudo tá no Tinha seu... crime de adoção irregular. Ela roubava crianças. O livro vai trazer histórias de mães que tiveram filhos roubados por ela. Ela chegava ao cúmulo de roubar criança e adotar, como ela roubou um bebê e adotou, colocou lá como filha legítima dela. Que isso, cara. Tem uma coisa engraçada que ela vai... Ela só não... essa mulher enganou Deus e o diabo. Essa aí sim. Agora, o curioso da história da Flor de Lis é que ela começa, no início da década de 90,
a adotar crianças, como é assim a linha do tempo da Flor de Lis? Ela era uma pobre coitada, favelada de Jacarezinho, casou com um cara lá, esse cara tiveram 3 filhos, aí ele deu um pé na bunda dela porque ele arrumou outro, e ela entrou numa vida vazia, que ela era uma dona de casa, e começou a adotar crianças. Sabe, levava a criança para casa, não sei o quê, e até ali tinha uma pureza nas intenções dela. Só que aí uma das crianças que ela adota é o Anderson, o pastor, que é esse que ela vai se assassinou. casar com ela. Ela adota. Aí sabia disso. o Anderson começa a namorar a filha mais velha dela, que se chama Simone, Mano, que é filha com o que primeiro história marido. doida, cara. Só que aí, em algum momento, ela começa a se relacionar com com as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela namora a Flor de Lis, ela namora com A filha Simone, dela. e acaba optando Pela mãe. pela mãe. Mas, Aí, mas o isso, assim, An- uma relação, os 3 ao mesmo tempo, tipo, uma homenagem, assim? Não. não. Ele tá namorava namorando com uma- Era ela, um triângulo ponto. amoroso. E ele não, tá era namorando com ela. não era um trisal, era um triângulo amoroso. Perfeito, Não vai era saber, né? consentido. Do jeito que você contou as coisas Não. dela, eu tô até Ainda mais que hoje assustado. está na moda, né? É. Mas daí o Anderson, ele já via a família da Flor de Lis se incomodava muito, porque toda semana chegava uma criança. Ela estava naquela época somando Parece com os eu com o filhos. Mercado Livre, toda semana chega encomenda. Uma criança aqui. Com os filhos biológicos dela e os adotivos, já dava um total de 14 crianças. O Anderson, que era um bancário do Banco do Brasil nessa época, tinha uma visão extremamente visionária, viu ali que tinha um potencial daquilo ali virar. Aí ele incentiva ela a adotar, vamos adotar. Que ela cantava na igreja já, desde pequena, e ele via, nossa, tipo, ela tinha esse potencial de cantora gospel e tinha esse potencial de brilhar, de crescer no assistencialismo, dessa coisa da mulher que... E ela tirava a criança do tráfico, criança de mãe alcoólatra, de mendiga, de criança de rua. Começou assim. Aí o Anderson que bola todo esse projeto, olha... Tu vai ser a mãe de 50. A nossa meta é você adotar 50. Quando você quando nós tivermos 50 filhos, eu vou te colocar como a maior cantora gospel do país. Tu vai fazer shows internacionais. Tu vai ser uma pastora de sucesso, pastora das multidões. Eles tentaram ter carreira como pastor na igreja, na Assembleia de Deus, não deu certo, mas tu é tão grande que tu não precisa da Assembleia de Deus, a gente vai montar o ministério para você, e quando você tiver 50 e for todo essa força da pastora das multidões e a cantora gospel de sucesso, eu te coloco lá no Congresso. Tu vai ser a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Ou seja, ele criou tudo isso. Ela era uma marionete na mão dela, ela era um produto. Tem muito isso, né, no meio artístico, aquele Sim, tem. cantor que não é nada, mas aí vem aquele puto empresário e tal, Sim. olha, tu vai ser... E tu fica... Isso é um pacto com o diabo. Literalmente, porque a tua vida, o teu sucesso... Por isso que tem o São Cipriano, não tem nada a ver com Não tem isso. a ver. Ele fez um pacto, inclusive, com sangue, de escrever um salmo inteiro da Bíblia com sangue. Tinha um quarto de ritual. Caralho. Só que aí ela chega realmente aonde ele disse que ela chegaria. Eles realmente... Aí começou a dar problema, uma história bem comovente. Eles eram muito rigorosos com a cobrança do dízimo. Tinha um caso de uma família que ela pagava um dízimo rigorosamente. Era um dízimo que ele era mais ou menos uns R$2.000, que é um valor alto para tu dar ali para uma igreja, ainda mais para uma família de classe média. Só que aí o cara, que era o chefe da família, ele descobriu que estava com um tumor no cérebro. Aí ele começou a fazer tratamento, começou a não ir na igreja, aí ele ia na igreja porque o médico dizia que não tinha solução, aí ele se entregava mais na igreja e tal, ia lá para os cultos lá de cura, não sei o quê, mas envolvia um tratamento, teve que mudar a alimentação, ele deixou de pagar o dízimo para se tratar. Para se tratar, e estava tendo um problema também com o emprego, que ele não estava conseguindo ir, o afastamento com
com atestado lá e estava entrando em ISS, baixou muito A grana da a família. grana da família. O orçamento da família continuava o mesmo e não tinha grana. Ele deixou de pagar o dízimo. Pois o Anderson foi lá, segundo essa família, foi lá, pessoalmente, com a desculpa de saber por que ele não estava indo mais na igreja, e falou, e o dízimo? Ele falou, olha, não temos condição de pagar o dízimo. O cara tá mais morto do que vivo, já está ali na cama, ó. Tá com uma dor de cabeça, que era um tumor que estava crescendo, uma dor de cabeça. Sabe o que ele falou? Pois é agora que ele não pode atrasar o dízimo. O cara vai morrer daqui a pouco. O dízimo tem que estar em dia para ele garantir a entrada dele no céu. Tu Caralho, acredita nisso? inacreditável. E era uma lábia, sabe? O livro, é até bom eu aproveitar e falar o seguinte. O livro da Suzane, ele tem um universo prisional. É a história de mulheres que cometeram crimes. E estavam lá em Tremembé e tudo Estavam lá mais. em Tremembé. Tá variado. O da Elise, ele tem como pano de fundo a prostituição. O da Flor de Lis, ele tem como pano de fundo pessoas que usam a religião para cometer crimes. Quando eu falo usa a religião, são aquelas pessoas que se dizem ter uma procuração de Deus para arrebanhar... Vender um terreno no céu. Exatamente. Vender um terreno no céu e lavar dinheiro. E é tão falso, porque eles vendem uma imagem lá no púlpito, no palco, mas aí é o cara que vai pro swing, é o cara que vai abusa sexualmente. Que faz esse ritual sinistro, né? Faz rituais satânicos, exatamente. Então João é de esse. Deus, né? Mesmo esquema. E também para os evangélicos, para eu também não despertar a ira, porque eu já recebo muita mensagem, tá generalizando. Nos evangélicos não são assim. Não são. Não são todos. Eu estou retratando esse recorte aqui da Flor de Lis e do Anderson, não da comunidade evangélica total. Claro. Mas, para também eu não diminuir um pouco a ira desses evangélicos, o livro ele vai trazer como histórias paralelas outros líderes religiosos que também cometeram crimes, ou o padre com a batina que estuprou crianças, que tem uma história também bem emocionante. Tem também de pastores que cometeram outro tipo de crime. Está recheado desses bandidos que usam o nome de Deus para cometer crime. Sim, sim. Cara, Agora, tu ia perguntar, eu te cortei, né? Não, eu ia falar sobre... Aproveitei para fazer o merchan logo aqui. Claro, pô, fica à vontade. Na verdade, cara, esse lance esse livro aí que você está estudando, do São Cipriano e tal, que já tá tudo marcado, já tem uma porrada de... Sim. de E é um livro post-its. bonito, né? Tipo, Ele é bonito, é. Bonito, é. Assim, o que me chamou a atenção aí, na verdade, foi que parece ter muita marcação nesse livro já. Tem. Significa que tinha... que muita coisa aí você... Tem a ver com tem a a ver história com deles, toda a história deles. É. E é um pouco chocante. Sim, porque era uma galera que era... eu fiz aqui umas marcações, aqui acho que eu me lembro agora passando o olho, é que o São Cipriano, ele tem histórias aqui, também não vou nem ficar dando spoiler, porque é um livro que vende muito, que as pessoas gostam, e é um livro bem romantizado, mas tem muitas histórias aqui de como o diabo fingia ser Deus para enganar as pessoas. Tem uma história aqui sensacional que o São Cipriano queria comer uma menina lá e a menina estava sem libido porque estava com o pai doente, não sei o quê, e ela era de uma religião que era muito devota, assim, sabe? E ele fala, não, mas que Deus é esse que tu tá adorando aí? Aí ela vai e começa a questionar o Deus que ela tá adorando, que tá matando a família dela, e Deus aparece para ela e diz, e o Deus diz, não, realmente, tu tá certa, desculpa, eu tava... Mas pode ficar com São Cipriano, não sei o quê, não fica apegada. Só que esse Deus era o diabo disfarçado. Tipo, ele fingia que era Deus e tem muito isso a própria Flor de Lis, né, cara? Os cultos dela, no Instagram Mulheres Assassinas, tem uns cortes, assim, dos cultos. Em que eu fui num culto da Flor de Lis
em que eu peguei, eu fui nesse culto da Flor de Lis, aí eu fiquei Foi no sentado culto da Flor de Lis. lá no ministério dela. Aí eu fiquei num dos cultos que eu fui, ela estava até de tornozeleira. Aí eu fiquei marcando assim, né? Ela falava, o culto durou acho que umas 2 horas e pouco. Aí ela falava Deus, eu marcava. Aí não, Deus, eu marcava. Aí o diabo, aí marcava. O Satanás, eu marcava. O capeta. Cara, tipo, o dobro. Ela fala 2 vezes mais a palavra Palavras relacionadas ao diabo. derivados do diabo, do demônio, do que Deus. É impressionante.